Boa noite, Alcance Jovem. Boa noite, Sounds. Que gostoso estarmos juntos aqui. Que delícia estar na casa do Senhor. Nosso coração se alegra. Muito feliz de poder compartilhar nessa noite junto com os Sounds. Tem sido uma conferência maravilhosa. Você que não pôde estar no ano que vem, não perca, porque Deus fez coisas incríveis. Foi algo muito íntimo que Deus fez. E nosso coração se alegra muito com o que Ele ainda vai fazer essa noite, amém? Você ainda tem fome? Mais ou menos, você ainda tem fome? Porque a moeda dos céus é fome e sede, glória a Deus. Deus, Ele sempre vem onde há fome e onde há sede da presença de Deus. E queridos, o tema dos Sounds desse ano é santidade ao Senhor. E eu fico muito feliz de poder compartilhar essa palavra que Deus ministrou ao meu coração. E o título da mensagem é Afinados ou Desafinados? Porque quando a gente fala de santidade, você já deve ter ouvido muitas palavras a respeito de integridade, retidão, inteireza, pureza. E tudo isso envolve sim a santidade. Mas tem um versículo que eu quero ler que vai falar a respeito da santidade. Só que diz que existe algo que envolve o antes e o depois. Você consegue abrir, por gentileza, Hebreus capítulo 12, versículo 14? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Boa noite também para você que está em casa. Não sei se lembraram de você, mas eu lembrei. Deus abençoe. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Encontraram, irmãos? Amém? Amém? Se não tiver uma Bíblia, sendo lá de um crente que vai ter uma Bíblia. Receba. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, existe uma curiosidade no mundo, na natureza humana, que um dia eu parei a pensar. O pessoal que anda perto sabe que eu faço umas perguntas que às vezes ninguém faz, né? Umas perguntas meio doidas. E aí eu fiz uma pergunta comigo mesmo: será que tem alguém que não goste de música? Tem alguém no meio de nós que não gosta de nenhum tipo de música? Cara, eu odeio qualquer tipo de música, eu não ouço nada, eu não gosto de ouvir nada, eu não suporto música. Tem alguém? Não quero te constranger. Acho que não tem ninguém, né? Porque é algo que envolve a nossa vida. Desde que a gente nasce, quando a gente é bebê, nossos pais cantam canções de niná para a gente dormir. Talvez você pode encontrar alguém que não gosta de esporte, nenhum tipo de esporte. Você pode encontrar alguém que não gosta de comer nenhum tipo de vegetal ou salada. Você pode encontrar gente que não gosta de comer carne. Você pode encontrar até gente que não gosta de chocolate. Existe. Eu conheço. Mas você dificilmente vai encontrar alguém que não gosta de nenhum tipo de música. Por quê? Porque parece que a música faz parte com a nossa essência. Parece que a música nos lembra origens. E deixa eu te dizer algo: existe um som que nós ecoamos na terra. A nossa vida, ela ecoa um som. Não sei se você lembra de uma canção antiga, mas diz que minha vida cante a ti. Você lembra dessa canção? Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para te adorar, te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. A nossa vida ecoa uma voz, um som, ok? Mas a Bíblia vai dizer que os céus também transmitem um som. A pergunta é se estamos afinados ou estamos desafinados com o que os céus estão ecoando. O som do céu, será que é a mesma frequência? Porque todo mundo aqui gosta de algum tipo de música, mas eu tenho certeza que ninguém gosta de uma música desafinada. Todo mundo aqui curte algum tipo de som, por mais diferente que seja, mas ninguém aqui gosta de ouvir música desafinada. Você sabe que tem uma curiosidade, né? Tem umas bandas que cantam só desafinado, parece que é moda em algum lugar aí, mas eu acho que não vai dar muito certo isso. Tem umas pessoas na internet que cantam assim, de propósito. Porque o desafinado, ele parece que ele não encaixa dentro do nosso ouvido, é incômodo, né? É difícil de ficar ouvindo.
E eu acho que se os céus, melhor dizendo, emitem um som, se os céus proclamam um som, a nossa prioridade é saber que som é esse e ver se estamos afinados com os céus. Glória a Deus. A palavra vai dizer em Amós, no capítulo 3, se eu não me engano, quando Deus está repreendendo o povo, Ele diz: olha, o ruído das celebrações de vocês me incomoda. O que Deus está dizendo é que existe um som que vocês estão fazendo, não é o som que incomoda pela qualidade, mas é o coração que está ecoando esse som, não está alinhado com o som dos céus, a frequência não é a mesma. E é interessante que Jesus, em Mateus no capítulo 6, quando Ele ensina a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina uma oração dizendo: seja feita a sua vontade, como é feita nos céus. Existe uma vontade de Deus nos céus que ainda não é feita na terra, não por todos os homens, mas aqueles que afinaram o ouvido, calibraram o coração, conseguem ouvir o que os céus estão cantando, qual é o som dos céus, e conseguem afinar a sua vida a isso. Mas eu não estou falando de música, eu estou falando de vida. Você está comigo, amém? Não me abandona hoje à noite, eu prometo para você que se você prestar atenção, vai ser rápido e a gente vai conseguir ter comunhão. Eu queria que hoje a gente falasse, nesse texto que a gente leu de Hebreus capítulo 12, versículo 14, que o Senhor pegou meu coração: segui, pois, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente ouve esse texto várias vezes, mas eu queria trazer 2 princípios muito importantes nesse texto que às vezes passam despercebido. O primeiro é o como nos santificamos, e o segundo é por quê. Como fazemos o que fazemos e por que fazemos o que fazemos? Será que o som das nossas vidas está afinado com o som dos céus? Então, primeiro que a gente pensasse sobre o começo desse texto de Hebreus. Seguir. Eu fui procurar essa palavra para entender o que ele queria dizer com seguir. E o apóstolo que escreveu, ou o discípulo que escreveu essa carta, ele usa essa palavra e ela significa no original grego: correr prontamente a fim de capturar uma coisa, perseguir, esforçar-se com todo o empenho em adquirir. Então ele está dizendo que seguir não é facultativo, é tipo assim, é um conselho, fala: olha, se você conseguir, olha, se você achar legal. Ele está dizendo: não, busque com toda a sua força, seu empenho, corra, persiga. E a primeira coisa que ele fala é a paz com todos. E sabe, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi tipo assim: poxa, esse assunto é difícil, porque como é que dá para ter paz com todos, né? Tem gente que é difícil. As pessoas às vezes me dizem: Rafa, mas não se esqueça daquele versículo de Romanos capítulo 12, do versículo 18, que diz: se possível, quando depender de vós, ou enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Às vezes é possível, às vezes não é possível. Poxa, Rafa, passei por essa pessoa, ela não me deu oi, eu dei oi para ela, tentei 2 vezes, não foi possível. Será que é isso que o texto está dizendo? Se possível, do que depender de vós, tende paz com todos? Fui dar uma lida no contexto, e eu queria que a gente pudesse, em Romanos no capítulo 12, no versículo 9 a 21, ler junto. Eu vou ler a tradução da NVT, porque para a gente entender o que o apóstolo João escreve nessa epístola de Romanos, a respeito de, se possível, o que é essa possibilidade, né, do que depender de vós, tende paz com todos. Mas vamos ver todo o contexto. A partir do versículo 9, a Bíblia diz assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo o que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram.
Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo, nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Se ao fazer isso amontarás para si brasas vivas sobre a cabeça dele, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Olha que incrível, o que ele está dizendo no contexto dele, está dizendo, olha, ele diz a respeito da dedicação deles, do amor entre eles, de não serem orgulhosos. É maravilhoso entender que o apóstolo Paulo está falando que esse se possível imagina toda essa lista que a gente acabou de ler, esse é o se possível. Então se o que nós fazemos ou fizemos não passou por isso, então não foi todo possível. O possível é perdoar, é amar, é orar, é pagar o mal com o bem, é abençoar os que perseguem, é ser hospitaleiro, é ser dadivoso para quem tem necessidade, é se relacionar com as pessoas que são mais humildes de condição. Esse é o se possível, não é o nosso se possível, é o se possível do que o apóstolo está dizendo. Mas o que isso tem a ver com santificação? Ora, se ele está dizendo seguir a paz com todos e a santificação, a pergunta é possível encontrar a santificação sem ter paz com todos? Imagina como seria fácil, ou talvez mais fácil, você numa ilha deserta. Já imaginou você numa ilha deserta? De repente você chegou lá na ilha deserta. A pergunta vai ser mais fácil andar em santidade ou mais difícil andar em santidade? Para quem você vai mentir? Quem você vai enganar? De quem você vai cobiçar? De quem dá para falar mal? Vai fofocar para quem? Pro pássaro? Você vai ter inveja do quê? De quem? Quem é que vai te tirar do sério? Quem vai fazer você relacionar com a sua natureza adâmica? Ixi, parece muito mais fácil viver em santidade sem as pessoas. Mas a verdade é que a palavra diz que como ferro afia ferro em Provérbios, assim o seu irmão trabalha no outro irmão. Porque a santificação não tem um fim em si mesmo, na pessoa que está sendo santificada, mas é em prol de outros. Porque essa pessoa pode se santificar numa ilha deserta, mas vai ter proveito para quem? Deus vai aproveitar para quem? Quem é que ele vai servir? Quem é que ele vai abençoar? Você está comigo ainda? Seguir a paz com todos, ou seja, procurem diligentemente, esforcem-se com todo empenho para adquirir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus, ele não rogou ao Pai que os apóstolos cantassem mais bonito. Jesus não rogou ao Pai que ajudasse os apóstolos a tocarem mais bonito. Jesus não rogou ao Pai que os apóstolos exercessem as funções de serviço de maneira mais excelente. Jesus rogou ao Pai em João no capítulo 17, dizendo: Pai, o meu pedido é que eu lhes tenho transmitido a sua glória, a glória que você me deu, a fim de que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se é um pedido de Jesus a unidade, agora eu entendo o que o autor está dizendo: seguir a paz com todos. Porque não há como você progredir em santificação se você... Imagina comigo o seguinte, presta atenção comigo. Você está comigo ainda, amém? Beleza. Imagina os pecados que geralmente você comete. Vem na tua cabeça aí os pecados, né? Que geralmente nós cometemos, tá?
Agora imagina que o pastor Luciano Subirá chegasse para você e falasse assim, ele falasse para mim: Rafa, Deus me falou algo e eu queria que você atendesse minha solicitação. Claro, pastor Luciano, Deus me falou que eu andasse com você 24 horas durante 30 dias. Desde o momento que você acordasse, dormisse, vivesse, eu ia andar para você que tudo que é lado. Inclusive quando você entrasse no banho, eu ia ficar de costas, sentado no vaso, mas ia estar lá dentro, entendeu? Respeitando. Você está comigo? Será que eu ia pensar em falar mal de alguém? Pô, o pastor Luciano está ao meu lado. Será que eu ia pensar em jogar uma praga? Será que eu ia pensar em murmurar? Será que eu ia pensar em medir? Será que eu ia pensar em tentar me colocar acima de outros? Será que eu ia cobiçar alguém que passasse na rua? O pastor Luciano está do meu lado. Ih, cara, não posso olhar. Você está comigo? Quando nós andamos em comunidade, quando nós andamos em família, a nossa santificação, ela fica muito mais fácil. Porque nós nos edificamos. Nós nos edificamos uns aos outros. E esse é o propósito da comunhão e da unidade. Não há como buscar uma santificação se não tivermos uma consciência do que Deus nos trouxe a respeito de comunidade. Porque a santificação não é um fim em si mesmo. Ah, Rafa, será mesmo que Deus realmente tem esse caminho? Cara, sabe que um dos livros que eu vejo Deus mais irado na Bíblia é Malaquias. Muitas vezes na Bíblia Deus ele demonstra a ira santa dele, mas o livro de Malaquias para mim é onde Deus está mais. Sabe por quê? Porque eu leio um versículo aqui que eu não vejo ele fazer isso em outro lugar nenhum. Lá em Malaquias no capítulo 2, no versículo 3, ele fala assim para os sacerdotes: eis que vos reprovarei a descendência e atirarei o esterco ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Falo, nossa, Deus ele está falando que vai jogar. Você sabe o que eu estou falando aqui, né? Todo mundo sabe o que é esterco? Levanta a mão aqui para nós. Tem gente que não sabe, mas pergunta para quem levantou a mão, porque eu estou vivo, vai ficar gravado, não posso falar essas coisas aqui. Eu vou jogar esterco no rosto de vocês. Você precisa estar muito irado com alguém para querer fazer isso. Por que, Deus, você está tão assim? Se você ler o livro de Malaquias, a repreensão do Senhor é a respeito dos sacerdotes, dos levitas, dos ministros. Porque ele começa repreendendo os sacerdotes, ministros e os levitas, dizendo: olha, vocês estão deixando o povo oferecer um sacrifício que não é integral para mim, não é de todo o coração, não é o melhor que eles têm. Maldito seja aquele que esconde aquilo que tem melhor e traz o manco, o cego, o coxo, a ovelha. O animal tinha que ser perfeito para o sacrifício do Senhor. E ele está dizendo para os sacerdotes, ministros e levitas, dizendo: olha, é melhor que fechassem a porta do templo e não acendessem o fogo, porque vocês estão desprezando o meu altar. E vocês estão fazendo com que o povo seja amaldiçoado, porque essas ofertas eu não estou recebendo. E mais, as bênçãos estou transformando em maldição. É só você ler na sua casa, Malaquias. Vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Os ministros, eles faziam o povo tropeçar, porque eles recebiam as ofertas que eram abomináveis para Deus. Mas a pergunta é: por que eles faziam isso? Porque o levita, ele participava da oferta que Deus recebia. O levita, ele não tinha herança na terra de Israel, a herança dele era o Senhor. Então todos os outros povos, né, as 11 tribos traziam dízimos, sementes, animais, hortaliças, e também ofertas em dinheiro, e eles recebiam a 10ª parte disso, e o restante era para a manutenção do templo. Só que a pergunta que eu faço é: qual é a diferença do sabor de um cordeiro cego e de um que vê bem? Nenhuma.
Então para o sacerdote, o ministro e o levita era cômodo receber qualquer coisa, porque no final das contas não ia mudar o que ele ia ganhar com isso. Mas ele estava desprezando o altar do Senhor. Rafa, o que isso quer dizer? Ele diz no capítulo 2, no versículo 10, depois desse 8: não somos filhos de um mesmo pai? O profeta está dizendo, o profeta que está dando a profecia. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então por que traímos uns aos outros, quebrando a aliança dos nossos antepassados? Sabe qual é a ira de Deus no livro de Malaquias? É a aliança quebrada entre eles. Olha a consciência de José, quando ele está com a esposa de Potifar, agarrando as roupas dele. Ele diz: o meu Senhor me colocou em cargo de tudo, menos de uma coisa: você. Eu posso tocar em tudo que tem aqui. Maior que eu nessa casa é só ele, nem ela era maior que José na casa. Mas ele falou uma coisa só, ele me vetou: você. Como poderia eu cometer tal maldade e pecar contra meu Deus? Você está vendo o que José está fazendo? Ele está colocando Potifar na equação. Não é uma santidade só porque fere o coração de Deus, mas porque é errado perante Potifar. Você está comigo? Sabe por que Jesus virou as mesas do templo? Pelo mesmo motivo de Malaquias. Pastor Douglas esteve com a gente e ele contou isso, e no podcast que a gente gravou, em nosso coração foi tão ministrado. Jesus, quando chega no templo, ele faz chicote, né? E ele começa a virar as mesas, expulsar os cambistas e cobradores de impostos, os cambistas que estavam vendendo e trocando. E ele diz: vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões, mas a casa do meu pai será chamada casa de oração. Por que ele virou as mesas? Porque não pode vender coisa no final do culto? Não pode vender comida? Não pode vender livro? Tem gente que achava que era isso, né? Não pode vender pulseirinha do ministério? Pode. Camiseta. Por que Jesus virou? Porque a oferta naquele tempo tem o mesmo princípio do que a gente leu em Malaquias. Para você oferecer uma oferta ao Senhor na Páscoa, você precisava trazer um cordeiro de 1 ano perfeito. Ou seja, você tinha que preparar a sua oferta, aquilo que você ia entregar ao Senhor 1 ano antes. E você ia ter que cuidar daquele cordeiro para que ele não se machucasse, para que nenhum lobo viesse morder, arrancar o pelo. Ele não podia ter falha no pelo. Você está comigo ainda? 1 ano cuidando de algo que você ia entregar ao Senhor. E aí você ia ter que pegar esse cordeiro no braço, você ia ter que caminhar até Jerusalém, onde ficava o templo, e você tinha que cuidar para não tropeçar e cair em cima do cordeiro, para estragar a tua oferta. E aí você ia chegar lá e você ia oferecer esse cordeiro que você cuidou durante 1 ano. O que eles estavam fazendo no templo? Facilitando a adoração. A gente tem aqui uns cordeiros bons. O que isso tem a ver, Rafa? Eu não gosto de ficar junto com fulano de tal no serviço, no louvor, na célula. E o que a gente faz? A gente consente em fazer que eles ofereçam uma oferta fácil. Então deixa que eu te coloque em outro lugar. Não, eu faço isso, mas não faço com fulano de tal. Não, então faz desse lado aqui, fica cada um no seu canto. A gente está facilitando a oferta a Deus, e Ele não está feliz com isso. Por que ele não está feliz com isso? Porque Jesus disse: olha, se você for oferecer uma oferta e lembrar que o teu irmão tem algo contra você, você deixa e vai lá resolver primeiro. Por que, Jesus? Porque Jesus está dizendo: eu não me importo com o seu serviço, com a sua oferta, com o seu talento, com a sua habilidade. Eu quero saber se você realmente me ama. Como assim? Como assim seguir a paz com todos tem a ver com ser santo e também tem a ver com ver a Deus? Sem santidade ninguém verá o Senhor, certo? E sem amá-lo? Alguém vai poder ver ao Senhor se não ama? Sim ou não? Dá para ver Deus se não o amamos? Sim ou não? Não tem como vê-lo. É por isso que o seguir a paz com todos caminha junto com a santificação. Por quê?
porque Jesus vai nos explicar isso. Olha só 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, até o versículo 11, olha que incrível o apóstolo nos ensina. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da sua natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, presta atenção, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm virtude, caráter. A virtude e conhecimento, vocês precisam conhecer mais. Ao conhecimento, domínio próprio. Depois que você adquiriu mais conhecimento, você precisa ter domínio próprio para ter humildade. Depois de domínio próprio, perseverança, que a perseverança vai fazer com que você não se perca no caminho. Perseverança, você vai acrescentar piedade, que é não deixar de temer ao Senhor. Embora você adquiriu virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, mas a piedade, que é temor ao Senhor, você não vai perder. Você não perde o coração. Aí olha o que ele diz em sequência: acrescentem a tudo isso depois fraternidade. E o que é fraternidade? É o amor entre irmãos. E a fraternidade, o amor ágape aqui agora, que é o amor incondicional, é o amor que é a expressão de quem Deus é. Porque estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. O que ele está dizendo é que você precisa progredir na sua santificação, você precisa progredir na graça, você precisa acrescentar à sua fé virtude, que é o caráter de Cristo, a virtude de conhecimento, eu preciso conhecê-lo mais, ao conhecimento domínio próprio perseverança, piedade, e depois que eu adquiri tudo isso na caminhada, eu preciso demonstrar com que? Fraternidade. Porque se eu não consigo manifestar o amor de Deus, ou o amor que eu tenho a Deus, aos meus irmãos, eu não posso vê-lo. O apóstolo João, na sua carta, diz assim: filhinhos, se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Como pode amar a Deus que não vê, se não ama seu irmão que vê? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a expressão de quem Deus é está na comunidade da sua família. Você está comigo? Você precisa entender qual é o som dos céus. A gente está falando do som dos céus. Quando o Pai desejou uma família, Romanos 8, 29, os que de antemão conheceu, este mesmo predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro de quantos? Muitos irmãos. O desejo de Deus é uma família, mas é uma família grande. O desejo de Deus é encher toda a casa. Quantos, tem lugar ainda? Tem, então force a entrar, até que minha casa esteja cheia. O desejo desse pai é ter muitos filhos. O desejo do filho é ter uma noiva que é formada por muitos membros. O desejo do Espírito é habitar numa casa que é formada por muitas pedras vivas que se edificam. Você está entendendo que o propósito de Deus nunca tem a ver com indivíduos, nunca teve a ver com individualmente eu ou você, mas sempre teve a ver com nós? É por isso que Jesus diz naquele dia, eu vou dizer, olha, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu, eu estava preso, você foi me visitar, doente, você foi me ver. Quando fizemos essas coisas? Quando você fez a algum desses pequeninos, a mim fizeste. Nós somos ministros do Senhor, nós somos profetas, nós somos levitas, nós somos sacerdotes. E lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 25, Jesus conta uma história do bom samaritano. E na história do bom samaritano, um homem judeu estava descendo de Jerusalém a Jericó, você sabe, e se você não sabe, você pode ler. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 25, ele foi agarrado por salteadores, o deixaram semi-morto, roubaram o que ele tinha e foram embora.
E a Bíblia diz: descendo pelo mesmo caminho de Jerusalém a Jericó, descia um sacerdote. Se ele estava descendo de Jerusalém, provavelmente ele já tinha cumprido todas as suas funções sacerdotais. O trabalho estava feito. Ele passa pelo homem e pode dizer consigo, e eu conjecturo, dizendo: eu não posso te ajudar, estava até agora adorando a Deus. A Bíblia diz que o levita desce pelo mesmo caminho, vê o homem, passa largo. Por quê? Ele está descendo de Jerusalém, o templo ficava lá. O exercício do sacerdócio e do serviço levítico era no templo em Jerusalém. Eu não tenho tempo, eu não posso te ajudar, moço. Eu acabei de vir adorar a Deus, estou muito cansado. A história de Jesus é exatamente isso que a gente está dizendo. Ele está dizendo: ele não precisa das suas canções, nem do seu dinheiro e nem do seu serviço. Ele precisa que você demonstre que o ama através da comunhão com os seus irmãos e a unidade. Você fala: Rafa, você vai falar disso de novo? Eu vou falar disso até morrer, irmão. Eu vou falar disso até morrer, sabe por quê? Porque a oração sacerdotal de Jesus foi as últimas coisas que ele pediu. Os 10 mandamentos de Êxodo no capítulo 20, só 4 deles é em referente a Deus, 6 é sobre o próximo. Ou seja, a lei de Deus está mais para o que você faz com o seu irmão, como você se relaciona com ele, do que propriamente com ele. Você está comigo ainda, amém? Ninguém pode ver a Deus se não conseguir andar em unidade. Porque os céus emitem um som. Qual é o som dos céus? Que se nós não tivermos afinado com os céus, nós não conseguiremos agradar a vontade dele. É como eu disse, a santificação não tem um processo em si mesmo, um final em si mesmo. A gente não jejua para que a gente ganhe poder. A gente não quer poder, a gente quer o poderoso. A gente não clama por avivamento, a gente clama por aquele que aviva. A gente não quer a cura, a gente quer aquele que cura. O povo de Israel, depois de Êxodo capítulo 20 dos mandamentos, ou um capítulo antes, Moisés desce do templo, ele vê aquele povo fazendo, ele desce do monte, ele vê aquele povo fazendo aquela festa, ele quebra as tábuas da lei, aí ele vai, escreve ele mesmo. Aí Deus fala bem assim: Moisés, faz o seguinte, afasta aí desse povo que eu vou consumir todo mundo. Se Moisés não, se ele não conhecesse o som dos céus, ele diria: demorou. Você é o patriarca dessa família aí, cara. Jesus, filho de Moisés, seria muito mais legal para ele. Ele falou: Senhor, risca meu nome no livro da vida, mas não faz isso não. Lembra do que você prometeu, que o povo entraria junto? O que vão dizer? Que levou para o deserto para matar? Olha o coração traduzido de Moisés. Você vai ler num dos relatos, quando existe a rebelião de Corá e Datã, que os filhos que eram levitas, mas não eram da descendência de Arão, falaram bem assim: a gente também é levita, a gente quer oferecer incenso ao Senhor também. Aí Moisés fala: olha, mas Deus escolheu Arão e os filhos dele. Não, mas a gente também pode oferecer. É mesmo? Então oferece lá, vamos ver o que acontece. Os filhos de Arão vão oferecer, vocês vão oferecer aqui. Aí de repente, sabe o que acontece? Cai fogo do céu e consome aqueles caras que não eram dos filhos de Arão oferecendo incenso. Aí o povo se arrepende? Não, faz uma loucura maior ainda: vão matar Moisés. Moisés chega e fala assim: olha, peraí, se
que vocês estão fazendo aí é certo, então vocês não vão morrer do jeito certo, vocês vão morrer diferente. Não é só matar, vai abrir aí o chão, vocês vão descer direto para o Sheol. A Bíblia diz que a terra treme, abre e cai todo mundo lá. Aí você fala, agora os caras vão se arrepender. Não. Sabe o que o povo faz? Vão matar Moisés e Arão. Quando eles pegam pedras, você está comigo ainda? Para matar Moisés e Arão, Moisés fala no ouvido de Arão, corre, pega o incenso e anda no meio do povo. Como assim, cara? Você está louco? Os caras estão com pedra na mão, querem te matar. E a Bíblia diz que Arão pega e começa a jogar incenso no meio do povo, e Deus começa a matar um monte de gente. E o incenso de Arão não é para matar eles, é para que eles não morressem. Jesus, você quer que a gente peça para cair fogo do céu aqui em Samaria? Se quiser a gente pede. Aí Jesus fala, vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu vim para salvar. Rafa, o que isso tem a ver com santidade? Sabe por que a gente não tem como prioridade a comunhão e a unidade? Sabe por que é tão fácil nos machucarmos, nos distanciarmos? Sabe como é fácil a gente se comparar e não querer andar junto? Cara, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Eu amo o Bonfim, de todo o meu coração. Porque ele é muito verdadeiro, e ele sabe que eu também sou. E a gente já teve uns fights que, a gente já teve umas conversas que não nasce nem mais grama, né, Marcelo? Mas é genuíno e é verdadeiro o nosso amor. Por que isso? Eu vi um pastor contar a respeito disso. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é o seguinte: se você quiser enganar alguém, trair alguém, fazer alguma coisa de errado com alguém, não precisa ficar buscando. Vai comigo, porque eu sou teu amigo. A gente vai chorar junto, eu vou te perdoar, a gente vai caminhar mais milha. Esse é o Evangelho. Cara, você consegue entender um cristão que não consegue perdoar? Eu não consigo entender. A palavra de Deus é tão clara na oração de Jesus, no ensino de um modelo, diz: Pai, perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Existe um modelo de perdão. Você já leu a parábola do credor incompassivo? Ora, um devia 5, o outro devia 500. O que devia 500 foi perdoado, pediu misericórdia. O que devia 5 para esse que devia 500, falou: por favor, tem misericórdia de mim, eu vou te pagar. Ele: não, pode prender esse cara, a família dele inteira. Só não consegue perdoar quem não entendeu o quanto foi perdoado. Querido, quem muito é perdoado, muito ama. Não é o tanto de pecado que você... Eu não tenho uma história de... Eu era um bêbado, vivia drogado, encontrei Jesus. Não, eu quase que nasci num berço cristão. Mas eu sei a capacidade que eu tenho para o mal. Você está comigo? Não vamos tentar enganar. A gente precisa andar em comunidade para que a vida de Cristo seja realmente expressa. Quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Vocês estão cansados de eu falar isso, mas eu vou continuar falando. Você quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Não é o quanto em língua ele fala, se ressuscita morto a rodo, mas é o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Qual é a capacidade de comunhão que essa pessoa tem? Qual é a capacidade de sentar na mesa e servir o seu irmão? Eu queria tanto uma oportunidade. Por que isso aqui é uma oportunidade, cara? Eu queria tanto ter o dom da palavra. Por quê? Eu queria tanto tocar lindo, cantar. Se eu cantasse bonito, eu ia ser tão feliz. Por quê? Por que você faz o que faz? Porque eu ia me sentir bem. Agora, se você disser: cara, porque eu queria tanto abençoar meus irmãos mais, eu queria tanto servir a família de Deus, isso agrada o coração de Deus. Você está comigo ainda? Sabe por que nós não temos prioridade à unidade e à comunhão? Que nós não temos o maior desejo e fome de ver o rosto de Deus. Porque se a gente tivesse fome e desejo de ver o rosto de Deus, a gente ia buscar unidade, a gente ia buscar paz com todos.
Ninguém poderá ver a Deus se não andar em unidade, que conduz à santidade. Segui, pois, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta você sair daqui e jejuar mais, e orar mais, e se entregar mais, e dar tudo o que você tem. Olha o que Paulo nos ensinou em Romanos, no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, ó, quando acaba diálogo, inicia a guerra. E quando consegue ter diálogo, pode terminar a guerra. Os céus e a terra não estão falando mais a mesma língua, mas se eu falasse a língua dos anjos, que é a língua do céu, a língua dos homens, se eu pudesse reconectar e reconciliar isso aí, se não tivesse amor, não adianta de nada. Se eu entregasse minha vida para ser queimado, se eu entregasse todos os meus bens, eu nada seria. Eu posso fazer um monte de coisa, mas eu não me torno ninguém. Porque no final não é o que você faz, é por que você faz. Se o que você está fazendo não é para expressar a imagem de Deus com seus irmãos, você está fazendo errado. A gente fala constantemente a respeito de unidade, mas eu sinto que às vezes é tão difícil para a gente conseguir viver isso aí. E eu contei para vocês talvez o testemunho quando o pastor Marcelo Neves me chamou para dar aula sobre Trindade. E eu fui orar e falei, Senhor, como eu vou explicar o inexplicável? Como eu vou fazer com que eles entendam algo que eu não entendo? Algo que ninguém entende? E o Espírito Santo me disse, Rafa, vocês não conseguem compreender a Trindade talvez, mas vocês conseguem desfrutar dela. E a minha pergunta foi como? E aí ele falou sobre unidade. A revelação da Trindade só vai vir por completa quando nós entendemos o que é viver em unidade, o que é viver com o mesmo coração, a mesma mente, tendo em nós o mesmo sentimento que teve em Cristo. Rafa, qual é o som dos céus? Então ouvi como voz de numerosa multidão. O som dos céus é unidade. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de águas, de muitas águas, e como fortes trovões dizendo, aleluia. Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhes foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A única bem-aventurança que denota filiação é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ah, Rafa, poxa, mas é fácil, porque seu temperamento deve ser, sei lá o nome dos temperamentos, que deve ser super amável e dócil. Sou sanguíneo e colérico, cara. Eu crescia brigando na escola todo dia. Eu crescia querendo arrumar treta, não levava desaforo para casa. Se me olhasse torto, eu ia tentar avançar em cima. Até um dia que eu entendi que eu não quero ser reconhecido por mais nada nessa terra, a não ser filho de Deus. Mas para ser reconhecido filho de Deus, eu preciso ter característica de um pacificador. Se tiver treta na tua célula, de briga entre irmãos, pode me chamar. Não há como amar a Deus se não é expresso na vida dos irmãos. Todo mundo sabe de memória João 3,16. Mas eu animo você a memorizar 1 João 3,16, 17 e 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Sabe por que é tão fácil memorizar 3,16? Porque só se trata de nós, de mim. Deus me amou o mundo que deu seu filho para quem? Para me salvar. Então o meu negócio é me salvar.
O ensinamento de Jesus é que um coração de um filho maduro é entregar-se pelos seus irmãos. É isso que ele diz. Ninguém tem amor maior do que esse, aquele que dá vida pelos seus irmãos. Ah, eu queria tanto ouvir os céus, eu queria tanto saber o propósito da minha vida. O propósito da sua vida é morrer pelo seu irmão. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que tem recursos neste mundo, vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua apenas, mas de fato e de verdade. O mundo não está esperando uma nova definição de cristianismo, ele está esperando uma demonstração de cristianismo. Mas sabe o que o mundo fala? É que ninguém luta mais entre si do que os crentes. Já imaginou se a gente entendesse o som do céu e afinasse o nosso coração e o nosso ouvido com Jesus, e a gente já não mais fosse menino, e a gente entendesse que a gente deixou as coisas de menino, porque o amor é a maturidade, o amor é a entrega. Ah, Rafa, mas e se não me ama? A sua decisão de amar é maior do que dele de te odiar, então não tem problema. Você não vai mudar. Eu lembro ano passado, eu esqueci o que ia falar do Marcelo, coloquei outra coisa, mas na verdade era o que eu queria falar, eu vou falar agora. A gente está no Sounds, e Sounds está freestyle, né? Mas eu estou terminando. Eu lembro que ano passado a gente colocou uma data para a nossa confra de líderes no final do ano. E aí aconteceu que como é que era o nome? Especial de Natal ia ser na sexta. Então não ia alterar nada a nossa confraternização. E aí eu lembro que ele chegou para mim e falou assim: Rafa, vai ter que ser no sábado, porque não tem espaço, mas na sexta já lotou, então vai ter que ser no sábado. Mas assim, não se preocupa, vai ser tarde e noite, a tua confraternização vai ser meio de tarde, então eu acho que meio que dá. Aí eu peguei e falei para ele assim: meu amigo, eu vou cancelar a minha confraternização de líderes, porque mesmo que talvez não conflitue, os líderes podem estar cansados, porque a gente ia fazer um monte de brincadeira a tarde toda, e eles talvez não iriam na cantata, ou se fosse, não estariam presentes. Sabe por quê? Porque se o propósito de Deus é a gente se encontrar, qual que é o propósito de Jesus? João 17, gente, cara, se você quiser descobrir um segredo do seu coração e guardar um tesouro, leia João 17 várias vezes, a oração de Jesus. Ele diz: Pai, o meu desejo é que eles estejam onde eu estou. Eles. E eu falei: cara, a gente nunca vai brigar por agenda. Eu nunca vou brigar por agenda com ministério nenhum dessa casa. Se tiver que ceder, a gente sempre vai ceder primeiro. Sabe por quê? Que se o propósito é a gente se encontrar, imagina se a gente está brigando para depois se encontrar, não faz sentido nenhum. Então deixa eu dizer para você, cara, é possível viver uma vida que você ama a todos, que ninguém pode ferir mais seu coração. Quem pode machucar alguém que está morto? E o propósito de Cristo é que nós sejamos seus discípulos e cumprimos a mesma missão. É colocar a cruz nas costas. Mas não é para ficar exibindo ela até o final. O propósito aí tem um final. Essa cruz não é de enfeite, ela tem um propósito, é para você ser crucificado. Está comigo ainda? Só que deixa eu dizer um negócio para você, querido. Não tem como se crucificar sozinho. Então olha para quem está do seu lado e fala: cara, você me ajuda?
Os meninos são egoístas, eles buscam seus próprios interesses. O amor é hospitaleiro, o amor é dadivoso. O amor não se ressente do mal, o amor não suspeita mal, não busca seus próprios interesses, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, eu falava, agia, pensava como menino, mas eu deixei as coisas de menino, porque o amor entrou no meu coração. E esse amor fez com que eu amadurecesse ao ponto de, se alguém tiver que morrer entre eu e você, vai ser eu. Por que eu posso receber mais do que Jesus? Essa é a diferença. A gente não está tão preocupado em ver o rosto de Deus. Porque se a gente quisesse ver o rosto de Deus de verdade, a gente não ia entrar na presença dEle, pedindo para Ele acabar com os nossos inimigos, para Ele resolver nossos problemas a todo custo, para Ele mandar embora aquele funcionário endemoniado que incomoda. A nossa oração ia ser: Jesus, se para reconciliar com você alguém que até me incomoda, se ele tiver que usar minha vida, usa minha vida, deixe que ele morda, deixe que ele sinta o gosto de Jesus ter na minha vida. Alfa, não é fácil, mas é simples. Marido e mulher chega, todo aconselhamento, pô, mas meu marido, minha esposa, olha para os dois. Eu falei, e aí, mas quem que vai morrer primeiro? Alguém tem que morrer primeiro, que se não morrer primeiro, vocês vão ficar nessa aí. Sabe qual é a melhor coisa, aconselhamento de casal? É quando o cara chega e fala assim, eu não aguento mais. Eu falo, glória a Deus, agora você vai parar de atrapalhar Jesus? Que se você não aguentar mais, você fica aí se debatendo igual aqueles peixes que foi pescado, se entrega, filho, já foi pescado. Jesus te pescou, o que você vai fazer? Ser consumido por Ele e dar sua vida pelos seus irmãos. Você está comigo? Coloque-se de pé, por gentileza, querido. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento, o trabalho de Deus aí, afiando, lapidando, com fim no aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando a gente trabalha? Até quando a gente se congrega? Até quando a gente até quando a gente vai ceder? Até quando a gente vai morrer? Até quando a gente vai fazer isso aí? Até que todos, diga comigo todos, até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. E não mais seremos levados como meninos pelo vento de toda doutrina, agitados de um lado para o outro, levados para fora pelos homens que pela artimanha e astúcia induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua para si mesmo crescimento e edificação para si em Cristo Jesus. Você quer saber se Deus está aceitando suas ofertas, suas orações, se Ele está aceitando a sua adoração? Pergunte se você está conseguindo seguir paz com todos. Que Jesus foi jantar até na casa de quem Ele não gostava, e que não gostava dele. Você já parou para pensar que Jesus, Ele foi crucificado com a melhor roupa que Ele tinha?
Já pensou que Jesus sabia? Aquele dia, Jesus colocou a melhor roupa que ele tinha, porque ele falou: aqueles caras que vão me crucificar, eles vão lançar sódio sobre mim, sobre a roupa, eu vou colocar melhor. Jesus deixou melhor até para quem estava crucificando ele. Você está entendendo o coração de Cristo? Já não é mais sobre os nossos interesses, é sobre a gente querer ver o rosto de Deus de verdade. Mas para ver o rosto de Deus de verdade, a gente não conseguir percebê-lo em nossos irmãos, a gente nunca vai conseguir ver quem Ele é de verdade, nunca vai desfrutar de quem Ele é de verdade, a gente nunca vai conseguir amar como deve ser de verdade. Eu não sei o que você vai fazer depois dessa palavra, mas cara, eu sonho muito que você ligue para alguém, mande mensagem para alguém que você não fala um tempo, que vocês brigaram. Ou está aqui essas duas pessoas e você vai encontrar ela, você vai abraçar elas, vai falar: cara, Jesus não vai buscar uma noiva Frankenstein, tira isso da tua cabeça. Ele não vai buscar uma noiva remendada de membros diferentes, de lugares diferentes, com cores diferentes. Existe pluralidade na graça de Jesus na sua igreja, mas Ele vai buscar um corpo consolidado. Somos corpo. Lembra quando a gente cantava essas canções? Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressão. A glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Então agora você vai pedir para o teu líder colocar você na escala de serviço da pessoa que você menos gosta. Você vai pedir para o líder colocar você na escala de louvor da pessoa que você menos vai com a cara. E você não vai só servir com ela, você vai convidar ela para tomar um café. Você vai chegar no final do culto perguntando se ela precisa de alguma coisa. Você vai olhar para ela e vai falar bem assim: cara, eu decidi amar você, então eu vou amar você, vai ter que me aguentar, cara. Você vai ter que me aguentar te beijando, te abraçando, perguntando se você está bem. A última coisa que eu vou dizer para vocês é: quando eu estava lendo o livro de C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, no Peregrino da Alvorada, eu lembro que eu chorava, eu não conseguia parar de chorar. Se você viu o filme, aparece também no filme, mas é muito mais legal no livro, obviamente, que eles chegam na mesa de Aslan, estão os lords lá. Vou dar spoiler, pô, faz 10 anos que saiu esse filme. E quando eles chegam na mesa de Aslan, eles estão com muita fome. E de repente tem alguns lords lá, e eles precisavam juntar outros lords para colocar a espadinha, para que Aslan restaurasse todas as coisas. Olha a ideia do C.S. Lewis. Olha como ele conseguiu expressar o som dos céus. E aí quando eles chegam e eles estão com vontade de comer, porque a mesa está posta, alguém bota a mão e fala assim: não coma, essa comida está envenenada, está amaldiçoada. Olha esses homens aqui, eles não estavam nem mortos e nem vivos, eles estavam parados com várias teias em cima deles, e passava só a respiração deles assim, nas teias, infrutíferos. Aí quando chega o anjo e fala para eles: olha, vocês são convidados para a mesa de Aslan, sentem aí, essa mesa foi preparada para vocês. Eles falam: mas o que aconteceu com esses lords? A resposta do anjo foi: eles foram convidados a se assentar na mesa de Aslan, mas começaram a degladiar entre si. Não é permitido violência na mesa de Aslan. Eu quero dizer para você que se Jesus mandou amar os inimigos e orar para quem persegue, o que você não vai ter que fazer com quem é irmão? Eu queria
fazer um convite nessa noite. Nós vamos fazer o convite. Eu vou fazer um convite tudo junto. Porque a gente está no Sounds, Barra Alcance Jovem. Eu queria de verdade fazer um convite para quem gostaria de ouvir essa palavra, talvez não sou muito familiar, algumas coisas que eu falei, versículos que eu li, mas seu coração queimava durante essa ministração e você fala: Rafa, eu quero ver Deus. E eu nunca fiz uma entrega total a Ele no meu coração, eu nunca o aceitei como meu Senhor e Salvador publicamente, eu nunca me conectei com essa família de Deus que você está dizendo, que expressa a imagem dEle. Eu queria ser recebido nessa família, eu quero conhecer esse Deus que você está falando. Tem alguém entre nós que gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador nessa noite, entregar sua vida por completo? Talvez você esteja dizendo: talvez eu faça um outro momento. Não, querido, o dia é hoje, é agora. A gente quer receber você com a maior felicidade. Há alguém entre nós? Só levante sua mão. Nem sei se eu pedi para levantar a mão. Eu queria fazer um segundo convite. Você que gostaria de ter levantado a mão pode vir também no segundo, não tem problema. Mas você que gostaria de se reconciliar com essa família, você que se afastou do rebanho, porque algumas coisas até talvez eu falei aqui, alguém te feriu, alguém te machucou, e talvez você falou: cara, eu não tinha entendido o evangelho desse jeito, então eu descontei em Deus aquilo que eu deveria ter sido fruto de reconciliação. Alguém entre nós que gostaria de se reconciliar com Jesus nessa noite? Nós queremos te receber com tanta alegria. Levante sua mão comigo, por gentileza. O último convite é para você que já faz parte da família de Deus, tem andado junto, mas às vezes se sente separado, ou você sente que tem separado outros, que você tem se amargurado com pessoas, que você tem machucado pessoas, porque foi machucado, ferido fere, e você falou: Rafa, eu quero receber esse amor, eu quero entender esse coração de Cristo, de unidade, eu quero ser curado nessa noite de toda a amargura do coração. Queria te convidar para que você viesse aqui à frente. Nós estamos encerrando, então se você quiser, venha rápido. Nós vamos orar por você, para que todo o nosso coração seja derramado o amor de Deus em nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Vou dizer um negócio para você, cara. Se todos vocês estão vivendo esse amor aí, a gente já tinha mudado o mundo. Falei a verdade. Pode, deve. Pode ser com as suas autoridades, com seus liderados, com seus irmãos, pais. Olha só, a não ser que você esteja 100% vivendo tudo aquilo que o Rafa falou, você fica aí no seu lugar. Não vou repetir. Nos arrependemos essa noite, Senhor. Nos arrependemos essa noite, Pai, de não estarmos vivendo o Evangelho como é para ser vivido, Senhor. Eu sei, Pai, que nós somos falhos, somos imperfeitos, Senhor, mas nós queremos tentar, Pai,
ser parecidos contigo. Nós precisamos, Senhor, e nós reconhecemos essa noite o quanto nós precisamos estar cheios de Ti, o quanto nós precisamos estar cheios da Tua presença, para que nós possamos, ó Deus, ter o mesmo amor de Cristo, da mesma forma como o Senhor nos ama, Pai, o mesmo amor que há no coração de Jesus. Se nós dizemos que nós queremos ser parecidos contigo, se nós dizemos que somos cristãos, que espécie de cristãos nós somos, Senhor, se não estamos cheios da Tua presença, não estamos vivendo essas verdades? Nos perdoa, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um desses que estão aqui, Pai, prostrados diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ser parecidos contigo. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença, e o Senhor também tem a nossa presença nessa noite. Senhor, todas as vezes que estamos ocupados demais para Te perceber em nossos irmãos, que estamos cauterizados demais para deixar Você com fome, com sede, com frio, deixar Você excluído dos nossos rolês, das nossas escalas, das nossas casas, Jesus. Vem trazer a consciência da expressão de quem Você é em nossos irmãos, para que possamos demonstrar o quanto Te amamos, a maneira que os amamos, Pai. Nós não queremos ser mentirosos, não queremos amar de palavra ou de língua apenas, mas de fato e de verdade. Jesus, toda a nossa autopreservação nós colocamos diante do Seu altar. O que é adoração? Abraão ensina a Isaac o que é adoração, e nós nos entregamos por completo, Senhor, sem justiça própria. Arranca de nós toda a autopreservação do nosso nome, da nossa fama, do nosso reconhecimento. Nós queremos ser conhecidos de Ti, por Ti, de como nós manifestamos o Seu amor com os nossos irmãos, porque o Senhor não precisa do nosso serviço, nem da nossa adoração. Que possamos viver o que o Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo precioso que cai da cabeça de Arão, dá-se pela sua barba e até a orla das suas vestes. É ali que o Senhor ordena a bênção e a vida. Só seremos abençoados e só teremos vida abundante quando nos encontrarmos contigo, quando nos encontramos com os nossos irmãos. Então perdoa-nos, Senhor, todo o nosso egoísmo, toda a nossa arrogância, toda a nossa prepotência, toda a nossa justiça própria, toda a nossa autopreservação, a nossa autocomiseração, a nossa autopiedade. Nós realmente queremos entregar como adoração, assim como Isaac estava sendo amarrado e colocado naquele altar. Nós colocamos todo o nosso ego nesse lugar, para que possamos abrir a mão do eu, para se tornar nós. Ah, Pai nosso, o que é que os 24 anciãos veem, a ponto de se prostrar e colocar suas coroas no chão? Senhor, dá-nos um coração como o Seu, manso, humilde,
Nossas almas estão tão cansadas de degladiar-nos entre si, de nos compararmos entre nós. Lembramos, Senhor, que o som dos céus é uma multidão de filhos cantando juntos, não mais querendo primazias ou controle, mas simplesmente como família adorando o Teu nome, porque nós queremos ver Você. Senhor, nós queremos ver Você mais que tudo. Nós dizemos Maranata. Não é o Espírito e a noiva é a unidade. Nós dizemos Maranata, vem, Senhor Jesus. Que as nossas lamparinas não estejam apagadas, que o nosso amor não esteja a esfriar-se. Eu vejo Jesus lavando os pés de algumas pessoas aqui nessa noite. Jesus podia ter esperado Judas sair da sala para lavar os pés, mas ele fez questão de lavar os pés de Judas também. E quantas vezes nós traímos o propósito dele? Eu sinto Jesus lavando os meus e os nossos pés nessa noite, nos constrangendo com esse amor de entrega, nos constrangendo com esse amor de humildade, mansidão, com esse coração de um filho maduro que não se sente menos. Alguns de vocês que estão aqui à frente, o Senhor me mostra que vocês estão aqui por causa de relacionamentos que foram abalados, alguns até desfeitos. E o Senhor me mostra esses laços sendo reatados novamente, sendo curados, relacionamentos que estavam estremecidos, sendo totalmente curados. E se você está aqui na frente, se você está prostrado aos pés do Senhor, é porque você quer essa cura sobre a sua vida. Que parta de você agora a atitude de você estender esse amor para aquele que te feriu, ou que foi ferido por você. Receba sobre a sua vida a cura sobre os seus relacionamentos feridos. Recebe sobre a sua vida esse bálsamo.